você imagina ser a aprendizagem de forma geral, ou então especificamente a aprendizagem de uma língua? Bom, se pararmos para pensar no desenvolvimento da linguagem falada de um bebê para uma criança, como ela desenvolve essa habilidade de comunicação verbal? Então, muitos cursos de língua prometem métodos extraordinários de falar fluente em apenas 6 meses. Você acredita ou não nisso? Eis a questão, não é? Claro que tudo depende de nossos interesses, dos estímulos oferecidos, do ambiente adequado, do mesmo grupo social. Então, são vários fatores que influenciam o desenvolvimento desta aprendizagem, não é mesmo? Bom, tem um ditado que diz: a necessidade faz a hora. E eu acredito nisso. Se não tiver interesse ou necessidade para algo, não é aprendizagem significativa. Quantas vezes percebemos uma pessoa aprendendo algo na marra ali? Você acha que ela vai reter essas informações em sua memória? Claro que não, não é mesmo? Por quê? Porque ela não teve uma experiência positiva e nem o interesse na nova informação. Agora, se a pessoa souber o objetivo para o qual ela vai adquirir as novas informações e lhe apresentar um estímulo para tal, as chances dela se interessar pela aprendizagem vão ser bem maiores, não é mesmo? E é o que acontece na escola. Os alunos são obrigados a aprender conteúdo de várias matérias que nem todos os agradam. Mas se o professor lhe apresentar os argumentos necessários para a sua aprendizagem significativa, mostrando uma projeção de futuro e as suas consequências, desta forma sim, o interesse será outro. Bom, o responsável pela educação da criança, ela precisa lhe apresentar um leque de perspectivas de visão de mundo de diferentes significados, para que a pessoa possa, o aluno possa escolher consciente dos seus atos. É claro que você deve estar pensando que essa maneira de ensino não vale para os pequenos, não é mesmo? Mas te digo uma coisa, que é desde cedo que se aprende. Na verdade, quando pequenos, eles ainda não têm esse cognitivo racional ainda no desenvolvimento para questionar. Só a partir dos 7 anos de vida que acontece esse tipo de reluta contra a aprendizagem de algo que não tem do seu agrado. Bom, Chomsky, que é o conhecido como pai da linguística, não é isso? Pai da linguística. Então, o que acontece? Ele afirma que a aprendizagem da língua consiste em adquirir um conjunto de regras abstratas internalizadas de uma maneira inconsciente, através de conhecimentos, e pode ser obtido de forma hereditária ou ambientalmente. Como assim? Nossas aprendizagens acontecem de acordo com os nossos conhecimentos já adquiridos, mas também e principalmente pelas nossas capacidades inteligíveis, que são herdadas pelos nossos genes. Então, ele considera que são aprendizagens inatas. Bom, a aprendizagem hereditária ou biológica, ela é composta por componentes transmitidos por uma constituição genética do indivíduo que pertence a um núcleo de esquemas sensório-motores já pré-programados e que, organizando as percepções e as ações do indivíduo, define igualmente o quê? O comportamento linguístico da criança. Bom, enquanto que a aprendizagem ambiental, ela é composta por traços que aparecem no indivíduo devido a uma mudança de comportamento resultante de sua experiência, que passa por um processo dependente de alguns fatores que agem entre si e determinam a sua conduta. Vou dar um exemplo. Por exemplo, fator motivação. A criança só aprende se quiser, não é mesmo? Por isso a importância de se conhecer o gosto da pessoa e da sua realidade social. Não adianta oferecer algo que não é de acordo com a sua idade ou pessoa ou meio social, porque as chances dela não motivar serão bem menores. Bom, já os objetivos, o fator objetivo, sempre há um objetivo na vida, né? Tudo tem um propósito na vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo tem uma finalidade, não é mesmo? Então, é importante sempre falar para a criança, ou para uma pessoa, ou para o aluno, para qual é o objetivo da sua aprendizagem sobre algum tema. Por quê? Porque é saber caminhar conhecendo aonde a pessoa vai chegar. Então, também tem o fator preparação. A criança, ela tem que estar preparada para aprender.
Como assim? Ela deve estar... essa preparação compreende em fatores fisiológico, psicológico e até mesmo experiências anteriores. Por quê? Porque ela precisa, principalmente a criança, ela precisa estar com a sua higiene e as suas necessidades feitas. Por quê? Ela precisa estar com o seu pensamento concentrado na atividade do momento e não preocupada com outras circunstâncias, como problemas familiares ou até mesmo atividades que ainda estão por vir. Bom, eu ainda preciso fazer tantas coisas, né, antes de ir para casa. Bom, por que também? Porque ela precisa buscar fazer conexões com as informações que ela já tem e assim poder organizar sua estrutura cognitiva e, consequentemente, conseguir o quê? Armazenar as novas informações na sua memória, não é mesmo? A memória que eu digo, a memória de longo prazo, tá? Tem a questão do fator obstáculos. O que seria isso? São essenciais. Obstáculos são essenciais à vida de qualquer pessoa. Por quê? Porque elas permitem a mudança. Dizem que, acho que os antigos falavam mais isso, né? Dizem que só dão valor para algo quando conquistado com suor. É mais ou menos isso. Então, os desafios, eles são importantes sim para a pessoa desafiar a si mesma e medir suas capacidades. Claro que a derrota também faz parte. Também dizem que se aprende com os erros. Então, desta forma, o aprendiz irá medir seu processo o seu progresso na sua aprendizagem. Então, é interessante esse acompanhamento. Tem o fator respostas, não é mesmo? E o que seria isso? É quando a pessoa age de acordo com a sua interpretação. Quantas vezes a gente fala alguma coisa, a pessoa interpreta de outra maneira, não é? Por que isso acontece? Porque cada pessoa tem experiências de vida diferentes. Cada pessoa tem uma perspectiva diferente. Então, qual a consequência disso? A opinião sobre uma questão é válida, sempre é válida quando se tem argumentos prós e contras. Por isso, a importância de se desenvolver no aprendiz, na criança principalmente, a discussão sobre algo que lê. Justamente para quê? Para desde pequeno saber se expressar, saber se colocar diante de um grupo, o seu ponto de vista, não é mesmo? Então, tem fator também de reforço. Esse reforço pode ser positivo ou negativo. E para incentivar o aprendiz a uma aprendizagem, é importantíssimo sempre pensar o lado positivo do seu ponto de vista, respeitando sempre, né, sua maneira de ver o mundo dos significados, porque ninguém pode ter uma resposta única e certa, né, a resposta única e certa de si, né? Se cada pessoa tem experiências de vida e diferentes da outra. Bom, como também maneiras de ver o mundo sob perspectivas diferentes, não é mesmo? Então, um reforço negativo, o que acontece com a pessoa? Inibe a pessoa, não é mesmo? Da próxima vez, ela não vai se expor em grupo e, consequentemente, vai acontecer o quê? Ela vai ficar inibida, ela vai inibir a sua expressão, vai inibir a sua confiança, não é? Em si mesma. Então, mediante a todas essas informações, você pode se perguntar, você mesmo, como minha criança desenvolve a sua linguagem verbal. Então, eu lhe ofereço todos esses requisitos para que ela tenha uma excelência acadêmica e uma aprendizagem significativa. Então, vai aqui essa autorreflexão, tá? E deixe seu comentário, ok? E te espero amanhã, combinado? Tchau!